Bom dia, feliz sábado a todos. Bom dia, feliz sábado. Eu vou explicar para vocês rapidinho por que eu estou gravando. Eu vou gravar tanto a lição, depois o culto. Eu estou orando por um amigo especial de coração, filho dessa igreja, ele está passando por alguns problemas difíceis. Eu prometi para ele que eu ia mandar para ele tanto o culto quanto a lição. A gente está estudando junto. Indiquei alguns livros da Bíblia para ele ler. E se ele tiver alguma dúvida, para ele me procurar depois durante a semana para a gente estar discutindo. A lição ela é fantástica, né, irmãos? Eu posso dizer para vocês que o Espírito Santo de Deus, ele atua de uma forma tão magnífica, mas tão esplendorosa, que ela chega no momento exato que a igreja mais precisa. Quando eu digo igreja, sempre que Douglas estiver pregando aqui, igreja não é a central, não é a do Itamaraty, não é a igreja de Bebedouro, igreja é você e eu. Toda vez que eu entro em igreja somos nós. E para que a gente possa entender a lição de número 4, porque ela vem toda numa sequência, eu quero que você... Vou dar uma recapitulada bem rápida aqui na lição de número 1, porque a de número 1 era a missão de Deus, ele dividiu em duas partes, que nos alcança. E aí o Senhor chama o homem e pergunta, onde estás? E ele pergunta para mim, para você, olha nesse cenário, aonde está você? Se nós somos chamados para cumprir uma missão, se a missão de Deus é a minha missão, e ele vai perguntar, eu quero que você coloque o seu nome. Jaime, onde estás? Que parte que você está nessa missão? Aí ele complementa com a lição de número 2. E a lição de número 2 diz assim: porquanto vão e façam discípulo aonde? Em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão que ele pede para você é para você ir fazer discípulo. Se você estiver fazendo qualquer outra coisa, menos fazendo discípulo, você está no caminho errado. Ações boas, coisas boas, outras pessoas fazem. Agora, ide fazer discípulo, preste bem atenção, para você fazer discípulo, você precisa ser discípulo. Ninguém faz algo sem ser. Alguns estão tentando fazer e não obtêm êxito. Por quê? Estão fazendo como eu penso, eu acho. O Evangelho não é isso. Temos a cartilha que é a palavra de Deus. Aí chegamos na lição de número 3, que vem um chamado para a missão. E que chamado é esse? Mas vocês receberão o poder de quem? Ao descer sobre vós o Espírito, irmãos. Preste bem atenção nisso. Se você querer, e a sequência fala, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Existem pessoas querendo ser testemunha sem receber o Espírito. E elas não obtêm êxito. Elas vão para o campo missionário e elas se frustram. Porque elas querem fazer as coisas do jeito dela. E tem muita gente na missão fazendo as coisas totalmente ao contrário. A lição pediu para a gente ir além da zona de conforto. Ela disse que nós teríamos que ser bênção para o mundo inteiro, para a gente ir nos lugares que ninguém quer ir. Só que para você ser testemunha em Jerusalém, Jerusalém as pessoas dizem que é aqui, né? É difícil você ser testemunha em Jerusalém na sua casa, sabe por quê? Da sua casa as pessoas te conhecem realmente como você é. Talvez na Judéia é mais fácil, mas também continua sendo difícil para alguns. Porque eles esqueceram da lição número 2, que tem que descer sobre vós o Espírito. É o Espírito que transforma. E aí a pessoa vai tentar ir na Judéia, e a Judéia é a cidade. Aí tem uns que aqui dentro da igreja, eles vestem essa farda aqui, né? Bonitinha do Santo Sábado, e eles são uma pessoa na igreja, só que na empresa dele ele é outra, no trabalho dele ele é outra, nos negócios ele é outra, ele é uma pessoa totalmente diferente. E aí ele não obtém êxito, porque a pessoa fala, e testemunha do quê? Discípulo de quem? Que Cristo que transforma, que esse cara faz 30 anos que eu conheço, ele está nessa igreja e não mudou nada. As pessoas falam, a igreja é um lugar de... Realmente, a pessoa
pessoa quando vai no hospital, o que ela acontece lá? Ela recebe um medicamento e ela melhora. Ah, mas muitos morrem no hospital. Nesse hospital de Deus é impossível você vir aos pés de Cristo, se quebrantar e voltar à mesma porcaria que você era, desculpe a palavra. A pessoa que vai até Jesus, ela é uma ex-prostituta, ex-ladrão, ex-tudo, porque Jesus transforma, e esse Espírito transforma. E aí, ele pede para ir fazer, e essa talvez seja a missão mais difícil, Samaria. Sabe por que Jesus cita Samaria? O judeu, toda vez que ele tinha que ir de um ponto ao outro, Samaria ficava no meio, e Samaria era inimigo. Judeu e samaritano não se dava. E ele fala que você tem que ser testemunha lá em Samaria. Sabe aquele irmão que fala mal de você? Sabe aquela pessoa que te faz mal no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua vida? É lá que você tem que ser testemunha. Só que você não consegue, sabe por quê? Porque você não tem o Espírito. Quando você vai carnal, você não consegue. Você não consegue perdoar, você não consegue fazer muitas coisas. E aí nós entramos então na lição de número 4. Abre aí a lição de número 4, o que diz o verso para memorizar? Eu gostaria que alguém lesse para mim. E a gente vai falar sobre Abraão nessa lição. Vamos lá. Vamos fragmentar isso. Que mandamento novo é esse? Os discípulos sabiam ou não sabiam o que era amar ao próximo? Jesus é o novo. Eu não ouvi, fala de novo. Jesus é o novo. Jesus é o novo. O mesmo caminho. Até então não tinha nada de novo. O novo era isso. O novo é a sequência do verso. Que jeito que eles deveriam amar? Como eles queriam? Do jeito que você acha que você tem que amar o próximo? O seu jeito de amar está errado. O jeito correto e o novo mandamento é assim como eu vos amei. E que jeito que Cristo amou? Incondicional. A ponto de dar a vida. E nós professamos que nós amamos as pessoas. Já preguei sobre o amor nessa igreja. Não quero focar nisso. Mas se eu perguntasse aqui, eu vou usar a Maristela, desculpa te usar. Você daria a vida pela Priscilinha? A Maristela nem pensou, já fez assim, ó. Daria mesmo? Para o seu inimigo. Vocês entendem? Ah, mas só Jesus pode fazer isso. Não. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você consegue. Pode falar, irmão. Quem quer participar, irmão, levanta a mão e pode falar. Fala bem alto que o ventilador está ali. Amém. O apóstolo Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então a gente está dizendo novo mandamento, não é novo, é atual. Agora, nova vida, não existe mais velho, não existe como você disse, não existe mais, não existe, é ex mesmo, né? É ex, passado. Passado é agora nova criatura. Novo mandamento, talvez a pessoa está brincando de ser cristão, 40 anos na igreja. Aí no momento X da vida assim, ele se dá o toque final, ele converte. Aí passa a ser uma criatura. Aí é o novo mandamento. Está vivendo o mandamento de Deus. Então, por isso que eu posso falar repetindo aqui. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Nova criatura, nova vida. Então é novo. É novo, é atual. A palavra de Deus, ela é nova, ela é atual. Ela é antiga, ela é eterna. Não tem princípio, não tem meio, nem tem fim. Porque a palavra de Deus é eterna. Então, é novo a partir do momento que você descobre a salvação. E existe essa entrega. E você passa a viver os frutos do Espírito Santo através da conversão. É novo, tudo é novo. Belo mesmo, bonito. Continuamos sendo pecadores, mas não sentimos mais o desejo de pecar. É diferente. Eu gosto de trazer a lição para o dia de hoje. É igual o irmão falou. É nova criatura como? Quando está em Cristo. Existem pessoas na igreja que não são
nova criatura, gente. Eu não estou atacando pedra de ninguém, por favor. Não é isso. Mas para ser nova criatura, é que eu disse, Cristo transforma. Por que o cara está 20, 40 anos, num momento ele vai ser atingido, sim, mas ele está ali e não teve transformação, porque ele não quer, ele não permite. Ele acha que o autoconhecimento que ele tem da palavra faz tudo. E você pergunta versos, ele recita versos, ele sabe onde está passagens, só que ele não sabe onde está o Cristo. A palavra de Deus inteira é cristocêntrica. Existe Jesus do começo ao fim da Bíblia, é Jesus. E aí chega uma adversidade, chega um problema, chega qualquer coisa na vida dele, ele não tem um relacionamento com Cristo. Ele conhece as Escrituras, fala do Cristo, mas não conhece o verdadeiro Cristo. Porque esse Cristo transforma, pode falar, Abraão. Satanás conhece a Escritura de trás para frente. Ele vai de um jeito. Olha, ele conhece tão bem, Abraão, mas tão bem, que nós conhecemos de ler. Ele conhece de ver. Se você tivesse a oportunidade de conversar ali com ele, você acha que você é bom de Bíblia, né? Vou pegar esse gancho para dar um favor aqui. Você acha que você é bom de Bíblia. E você fala assim, Satanás, e disse Deus a Jesus. E olha, Abraão estava caminhando ali com o seu filho Isaac. E aquele caminho foi duro no conhecer. Você tenta achar palavras que a Bíblia não tem. Ele fala, eu estava ali do lado. Eu estava vendo. Jesus sofreu na cruz. Eu estava ali. Eu que estava tentando matar ele. Aquela chicotada. Você está achando que a força de um soldado romano estava forte, aquele soldado? A minha mão segurava e eu punha mais força ainda naquilo. Você não entendeu. Então ele conhece mesmo. E aí a lição chega para a gente, tentando explicar para a gente que a missão de Deus, a nossa missão, que nós precisamos compartilhar essa missão. Mas você, para compartilhar, você precisa dizer. Senão você vai compartilhar em partes a missão. Porque existem pessoas querendo fazer missão e ela não entendeu que para você ser um missionário, que você nasce no meio que você entende, você precisa cumprir alguns requisitos, que é ir, não é ficar ali na sua casa, na zona de conforto, que é você fazer discípulo. Primeiro você precisa ser discípulo. E agora vem aqui a história sobre Abraão. Eu não quero deter o tempo assim na lição, porque nós estudamos, mas se você tiver alguma dúvida, pergunta, eu estou aqui. O que eu não souber responder aqui, eu vou pesquisar depois de dar a resposta, mas com certeza alguém vai levantar a mão e vai tirar a sua dúvida. Não vai embora com dúvida de nada da lição. Mas a lição nós estudamos durante a semana, então nós temos que recapitular e pegar os pontos altos. E se para você um ponto alto na lição de sábado, sei lá, foi que chegou ali os 3 viajantes, fale. Se na lição de domingo, para você que chamou sobre a hospitalidade, fale, para todos participarem. Eu quero fazer uma cartada geral. Pode falar, irmãos, mas fala bem alto porque todos precisam ouvir, tá? Eu gostaria de voltar aqui no verso para memorializar, que quando Jesus disse aqui, né, um dos mandamentos de Jesus em relação ao amor, né, que aqueles discípulos, na verdade, isso aqui foi na última ceia, né, quando ia acontecer a Páscoa ali, e Jesus ia ser crucificado. E havia uma divisão ali entre eles. O episódio que um queria sentar à direita, outro à esquerda, um queria tomar conta do dinheiro, outro queria o outro cargo, e cada um puxava a braço para debaixo da sua sardinha. Jesus precisava fazer o quê? Ele estava instruindo ele, porque era os últimos momentos que Jesus passaria com ele. Depois daquilo, Jesus falou: enviaremos o Espírito Santo, senão o Espírito Santo vai vir. Então, um ponto fundamental é a união. Onde traz união? Onde há amor, onde há ódio, onde há discórdia, onde há confusão. Não vai ter nenhum. Então, onde há amor, há união. Quando eles entenderam isso, eles oraram depois que Jesus morreu, apareceu, eles oraram há 2 anos, pedindo o poder do Espírito Santo, eles estavam unidos em amor. Aí Deus pôde operar
falar comigo. Eu gostaria de falar um pouco a parte do domingo sobre a hospitalidade. Abraão demonstrou amor quando ele viu aquelas anjos, né? Quando então apareceu alguém na sua porta, imediatamente ele levou para dentro, traga um pouco d'água, Ló fez a mesma coisa. E hoje a gente pouco se vê hospitalidade também. Eu me lembro quando nós, desde, você falou muito aí, a gente tinha quantos anos, e era tão bonito quando a gente se reunia, era aquela hospitalidade maravilhosa, você deve até lembrar um pouco disso também, né? E que hoje também isso não se demonstra mais. E amor também é isso, hospitalidade. O Roberto e depois o Jair. Quando a gente fala aqui do personagem Abraão, a gente já começa a entender que Abraão já tinha o conhecimento da existência de Deus. Por isso que diz que Abraão andava nos caminhos do Senhor. Abraão, quando apareceu esses três personagens para ele estava, diz a lição aqui, que ele estava assim, tranquilo, sossegado, e ao ele olhar, ele viu que vinha vindo três homens de frente com ele, e ele não perguntou quem era e quem deixava de ser. Olha só, Abraão, através da sua convivência, do seu relacionamento com Deus, ele não precisou, ele não sabia desse novo mandamento. Naquela época, esse mandamento aqui ainda não tinha sido escrito na Bíblia. Por quê? Porque foi no começo de tudo. Para você cristão, o fruto do Espírito tem que habitar onde? Aonde que habitava o fruto do Espírito? Na vida de quem? De Abraão. A hora que ele viu, o que ele fez? Ele hospitalidade, ele hospedou esses três jovens com amor no coração. Agora, como vocês disseram, muitas vezes passa alguém talvez na porta da minha casa e a gente talvez não recebe nem bem a pessoa. Mas diz a Bíblia que muitas vezes são anjos que vêm até a sua porta e você não sabe. Quantas vezes talvez aconteceu isso com cada um de nós aqui? Por isso que esse fruto do Espírito tem que habitar em nosso coração, porque automaticamente nós temos o desejo de fazer o bem. Diz a Bíblia que o amor de quase todos, no fim, acabaria. É assim que diz a Bíblia. No fim, nós estamos já percebendo que o amor de quase todos, não estou falando daqui não, estou falando da humanidade. Nós estamos vendo a perversidade que a televisão está mostrando. O amor acabou. O amor de hoje não tem mais entre famílias, não tem entre mais pessoas, infelizmente. E por isso o ser humano está sendo destruído. Cada dia, destruído. E o exemplo de Abraão para nós é um exemplo vivo que nos faz sobreviver ainda. Jair, aqui me faz me chama a atenção, me chama para prestar atenção, a situação que Abraão estava sempre à disposição de Deus. E eu acredito que não era só aquele dia que ele estava à porta da terra. Era um lugar muito quente, ele estava ao meio-dia na porta, esperando, olhando para a estrada, para ver se alguém precisasse de alguma ajuda, ele estava de prontidão a servir. Ele abaixou a cabeça, ela e a cabeça de três homens. E por essa disposição dele, estar disposto a prestar serviço na missão de Deus, ele teve ali naquele dia, ele teve ali a bênção do nascimento do filho, e teve a oportunidade de chegar mais perto do coração de Deus, fazer uma oração intercessória do Sodoma e Gomorra, no qual em outro momento ele também já tinha livrado Sodoma e Gomorra. Olha só, Sodoma e Gomorra, ela estava entre a terra que ele
será prometido a ele. Nesse momento, quando ele recebeu a notícia que Sodoma e Gomorra ia ser destruída, ele poderia muito bem dizer: oba, meu caminho está começando a ficar livre. Mas pelo contrário, como antes ele tinha intervido a favor de Sodoma e Gomorra, enfrentado o rei de Babilônia, que ia tomar posse de Sodoma e Gomorra. Agora vem a notícia que vai ser destruída, Sodoma e Gomorra. Mais uma vez ele se prostra diante de Deus e fala assim: Senhor, se tiver 10, por favor, não destrua. Isso é estar à disposição da missão de Deus. E isso eu me expresso muito o que eu estou fazendo, onde eu estou. Ismael? Só um versículo aqui para nós memorizar. Fala assim lá em Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, ele se salvará. Então, é entrega, nada mais do que isso. Abraão, ele entregou a sua vida. E ele estava disposto a fazer aquilo que Deus queria para ele. Porque ele falou, estava no conforto: vá para onde você tem que ir. Mas ele não perguntou: aonde eu tenho que ir, Senhor? Vá. E assim é nós. Se nós se entregarmos, você pode ter certeza que Deus vai fazer o melhor para você. Vamos começar a trabalhar nessas ideias. Quem quiser participar pode levantar a mão, meu irmão. Pode participar. Mas eu quero trabalhar nas ideias dos irmãos aqui e vou trazer tudo para o dia de hoje, tá bom? Vou trazer para o dia de hoje, porque Abraão passou, Jesus já veio, eu quero trazer hoje, tá bom? Como a gente pode nessa missão, porque o autor escreveu isso daqui, usado pelo Espírito Santo, para mim e para você hoje. Ai, fulano tinha que estar aqui para ouvir. Fulano não, ele não ouviu a voz do Espírito Santo, quem ouviu foi você. Certo? Então vamos começar a trabalhar algumas ideias. Eu vou começar partindo aqui pelo princípio que o Emerson citou, que se o amor é a base de tudo, e ele falou: olha, vocês precisam se esvaziar, precisam descer o Espírito Santo. E nós já entendemos ali a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Sabe por que precisou daquilo? Ali precisou ficar naqueles dias em oração, primeiro, para eles terem mais comunhão. Quando você se aproxima de alguma pessoa, ele pode ser seu pior inimigo. Se você viver um dia com ele e souber as reais necessidades e a verdadeira história dele, você não tem outra opção senão clamar ele. Ele não vai ser seu inimigo. E as pessoas se aproximarem, eles começaram a clamar a Deus para descer. O Espírito só desceu quando o ego foi morto. Quando o egoísmo foi morto. Sabe por quê? Não ia dar certo a igreja, irmão, se não tivesse isso. Presta atenção já no primeiro episódio, a rolaiada que ia ser na igreja permitir. Presta atenção. A gente fala do amor, a gente prega o amor e não entendeu que é o Espírito que dá esse amor pra gente. Pedro começa a pregar. Quantos são convertidos ali naquele dia? Cerca ali de 5.000 homens, né? Não temos ali os crianças do pessoal. Vocês acreditam que se não tivesse Espírito Santo, vamos tirar a parte teológica da Bíblia, vamos trazer aqui para o nosso português para a gente entender correto. Vocês acreditam que se fosse aqui, eu vou usar o centro da Denezão, que chama ele de Denezão, né? Valdemir, né? Isso. Ele tivesse ele pregar, aí tivesse o Abimael aqui, eu do lado, o Luiz, o Abraão aqui do lado, por exemplo, assim, por que ele tem que ele pregar e nós traduzir? Por que não pode ser ao contrário? Por que não podia ser o Abraão pregar, ou o Abimael, ou eu e os outros traduzir? Imagina a rolaiada que ia ser, né? Entende? Eles não estavam preocupados com posições. Eles estavam preocupados com a mensagem que devia ser dada. E a mensagem que devia ser dada era a proclamação do Evangelho. E ali, o que um falava, o outro ia traduzindo, era a mesma palavra, o mesmo Evangelho, só que um falava em grego, o outro estava falando em hebraico, o outro talvez em alemão. Vocês entendem? E aí precisamos ter esses olhos atentos, essa disponibilidade, porque o Jaime falou assim, ele estava esperando a oportunidade de agir. O Roberto também colocou que muitas
quero te perguntar nesta semana, quantas vezes você sentou, você ficou olhando a oportunidade assim como Abraão para assim fazer o bem, para hospedar alguém? Quantas vezes nesta semana um anjo bateu a sua porta, ou bateu no vidro do seu carro, ou tentou te chamar a atenção de alguma forma? Deus está tentando a todo momento se comunicar com você. Com Moisés, ele precisou queimar uma sarça para chamar a atenção dele. Deus já usou talvez uma jumenta ali para falar. Talvez ele usou um boneco do posto ali, ó, se mexendo para chamar a tua atenção para uma mensagem ou para alguma criança que estava necessitada. E você... A Magri também comentou sobre essa receptividade das pessoas, e eu ouvia muito isso. Participei muito pouco, mas eu ouvia muito. E vocês que são mais velhos, não entendam mal o mais velho. Mas quantas histórias eu ouço, talvez, do pai do Abraão, ou de alguém que recepcionava missionários na sua casa, que ele nem sabia quem era o cara. Ele nunca pediu uma credencial. Pode falar, não. Quando eles chegaram, e a gente nem sabia, ficava lá na minha casa. Os pastores também, todos os hospedados em casa. E era muito bonito isso, era muito gostoso, muito espiritual. Hoje nós gostamos de hospedar pastores por causa de estados, né? E eu quero te perguntar uma coisa. Pode falar. Isso foi interessante, né? Hospedar um pastor, uma pessoa de grande porte, tal, chega, tal pessoa. Agora, o interessante é você ter suas portas abertas o dia todo para qualquer pessoa que passa. Né? Tem um caso aqui onde todo mundo conhece e eu assim admiro. É a casa da Dona Beatriz Araujo. Lá todo mundo que passa entra, nossa, você conhece, né? Isso para mim é a hospitalidade. Eu vou falar e eu já passo para você estar assim. Sabe por que eu toquei nesse ponto? Eu quero trazer para os dias de hoje. E você vai pensar, não precisa citar nomes de ninguém. Você conhece lares que recebem pessoas, pastores, esse tipo de pessoas, que abrem as portas para ir convidar, e as pessoas vão comer, eles fazem aqueles banquetes. Muitos talvez querem mostrar a casa bonita que tem, mas isso não é o caso. Mas nessa casa, vocês já ouviram entrar o Tunim Canecão? Ela citou essa daí, porque ali eu já vi entrar, tá, gente? Ali come todo mundo. Não estou vangloriando, não é nada disso, pelo amor de Deus, não é questão disso. Mas existem famílias que só hospedam pastores na casa, só convidam pastores. Na mesa da casa dele só sentou o pastor. Nunca sentou um membro dessa igreja mais simplesinho. Jamais. Não entenderam o Evangelho? Não entenderam o Evangelho? Estudam sobre Abraão. Estudam sobre Jesus. Pregam, falam, mas não fazem. E o nosso dia a dia precisa disso. Falar assim, senão eu vou. Eu ia falar assim, nós estamos falando do passado, mas nós temos a oportunidade de fazer isso, podemos fazer, né? Tanto na igreja como na nossa casa. Por que nós aqui, nós não fazemos isso? Jaime e a Rosa. Eu não vi quem levantou a mão, desculpa. Vamos lá, repetindo, pensando que nós somos candidatos ao céu. Nós falamos de Jesus, falamos que ele vai voltar. Verdade, ele vai voltar. Ele veio, morreu na cruz, ele me criou, morreu, me redimiu, pagou o meu preço. E ele vai voltar, quando ele vai para as nações celestiais. Você, todos que estão aqui, e todos do mundo que quiserem, todos do mundo, crentes ou não crentes, quem quiser, foi para isso que morreu. E aí, nós esquecemos às vezes, deixamos de ser o hospedeiro, nós deixamos de ter amor, sabe por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos que o Deus que nos criou, que vai levar para ele viver por eternamente,
Ele vive todo instante da minha vida, do meu lado, em meio de nós. 12. Emerson, depois o Luiz. Trazendo para os dias de hoje, né? Eu acho que eles são seguras. Por exemplo, chegou uma pessoa em casa, pediu para entrar dentro da minha casa, eu não podia entrar. Eu, minha esposa, os tempos são outros, não tem que outro. Eu não vou ter convite de chegar uma pessoa lá, se apresentar como missionário, só eu não vou poder dentro da minha casa. Se precisar, se bater alguém na porta de uma blusa, de um almoço, de uma refeição, de um dinheiro, então não alcança os outros. Não tiver um alcance, assim, se eu tiver família grande, estruturada, tudo bem, mas em casa não faço. Uma outra coisa, contra a vida. Quando nós falamos para vendedor, os irmãos, às vezes acanhados, um beijo, com vergonha, achando que não estava ao alcance, às vezes falava para nós, o pastor foi na sua casa, o pastor para almoçar, que às vezes você achava assim, se adequado de levar o pastor para a casa dele. Então não é que as pessoas muitas vezes, não são todos, porque não querem levar o pastor para almoçar em casa, como irmãos, às vezes tem uma certa dificuldade, né? Eu vou falar um pouco sobre isso também. O Luiz vai falar. Você sabe por que acontece isso nos dias de hoje, nos nossos dias? Os irmãos interpretam do jeito que querem interpretar, mas todos aqui, nós não temos o Espírito Santo, não. Porque se tivesse o Espírito Santo, nós não fazíamos o tal do pré-julgamento. Quando você olha uma pessoa, você fala assim. Hoje você confia numa pessoa que você nunca viu na sua vida pela violência que o mundo vive hoje. Você deixa entrar dentro da sua casa, você nunca viu essa pessoa. Não estou falando de pastor, estou falando da humanidade. Você tem uma filha, eu tenho 3 filhos, todo mundo aqui tem filhos dentro de casa. Mas quando a pessoa chega no portão da sua casa, o seu olho já julga aquela pessoa. Quando você só te julgar com o olho, você não tem o Espírito Santo. E ninguém aqui tem o Espírito Santo. Ninguém. Desculpa a palavra. Ninguém. Mas isso se transforma no nosso dia a dia. A gente tem que transformar pela palavra de Deus, a oração, de joelhos prostrados, buscando somente a Cristo. Senão, me desculpa. Esse pré-julgamento. Até que horas que eu tenho aqui? Já são 10 para as 10. Até as 10? Foi um prorrogar depois muito, não atrapalhou. A Magui fala. Eu entendo o que eles falam, mas por exemplo, vou usar um exemplo. Meu avô, ele dava carona para todo mundo.
trabalhar aqui, porque eu gosto de trazer para os dias de hoje a lição, tá bom, irmão? Lição nós estudamos durante a semana e vamos pegar os pontos para a gente estudar. Não vou falar que eu estou discordando de ninguém, não me entendam mal, mas eu quero que a gente comece a analisar de um ponto diferente daquilo que temos analisado. O mundo se tornou mais violento? Sim. Vocês acreditam que os mesmos riscos de estupro teria na época do teu avô, sim ou não? Existia gays naquela época, sim ou não? Sim. Existia pedófilo, sim ou não? Sim. Sempre existiu a maldade no mundo. Sodoma e Gomorra foi destruído, sabe por quê? Isso que você acha que é atrocidade, que você não quer receber na sua casa, já tinha lá. Esses 3 forasteiros, quando foi lá em Ló, que ele pôs dentro da casa dele, sabe o que eles queriam fazer com eles lá? Eu não posso ser hipócrita com vocês e falar que hoje eu colocaria um estranho na minha casa, perto da minha mulher e da minha filha. Eu não vou falar para vocês que eu colocaria. O Espírito precisa me mudar para eu colocar, porque eu não consigo enxergar as intenções. Deveria, porque Deus cuida. Se ele tentasse levantar alguma coisa contra o servo de Deus, a mão de Deus iria segurar. Sabe por que nós não colocamos? Porque nós não confiamos no poder de Deus. Exatamente isso. E aí usamos uma muleta aqui como cristão. E eu vou falar dessa muleta, mas eu quero que você continue aqui no verso para memorizar. O que diz o verso para memorizar no final? Assim como eu os amei, que também vocês amem quem? Uns aos outros. Não é só quem você quer, é todos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiveres amor uns para com os outros. E agora eu faço a pergunta para a igreja adventista aqui nessa manhã. Como as pessoas conhecem você? Nós temos um título que isso não deveria existir jamais. Sabe como as pessoas conhecem a igreja adventista nessa cidade? Nos lugares que você for conversar, que não trabalha no sábado, que não fazem negócio no sábado, que não bebe café e que não come carne de porco. E a Bíblia diz que nisto conhecerão que sois meus seguidores. Deveriam conhecer eu e você como seguidores de Cristo, porque nós amamos as pessoas. E nós colocamos uma muleta que se chama-se desculpa. Desculpa. Que as pessoas, o mundo está mal. Para que eu vou ajudar? Ele vai usar droga. Problema dele, não seu. Ninguém vai te pedir algo que você não possa dar. Nunca ninguém vai chegar em você e vai falar assim: Abrão, deposita 1 milhão na minha conta. O Abrão não tem R$1 milhão na conta. Mas a pessoa vai chegar em você, Abrão, e vai falar: me dá R$2. E você tem na carteira. E aí faz o pré-julgamento, viu? O que será que ele vai fazer? Será que ele vai beber? Você já imaginou se Deus fosse te abençoar, quando você clama a bênção de Deus, e Ele fosse analisar e falar assim: o que será que Ele vai fazer com essa bênção? Vou dar ou não, né? Deus te dá a bênção porque Ele te abençoa o tempo todo. Você tem ar para respirar, e você vai fazer maldade com os outros. Por que Ele não cortou o seu ar e já não te matou no lugar? E aí você quer ser o Deus, né? Agora eu estou com a bênção, dou para quem eu quero. Cara, se ele for beber pinga, problema dele. Ah, mas eu vou dar 10, ele vai usar a droga. Eu vou falar um negócio para vocês. Quem bebe e quem usa droga também tem fome. Nem sempre ele vai usar o dinheiro para a droga. Você está desconfiado? Não vou dar. Não tem problema, eu já ajudei muitas pessoas, gente, não por desconfiança. Porque eu não tinha o dinheiro. Não estou me vangloriando de nada, eu sou pecador como vocês. Certa vez eu estava em bebedouro, minha filha estava doente. Dificilmente eu ando com dinheiro, eu não tenho, eu ando às vezes com cartão. E o rapaz parou do lado do carro. Eu poderia ter fechado o vidro comigo, tá bom? Eu preciso de comprar uma passagem, eu preciso ir embora para dar um lugar. Cara, eu não tenho dinheiro, minha filha está no médico. Faz o seguinte, vai na rodoviária e me espera lá. Vai na rodoviária e me espera lá. Assim que eu resolver aqui, eu poderia ter deixado todo mundo ali, ter ido com o cara. Errei, não deveria ter feito isso.
espera. Eu não sei qual é o compromisso do rapaz. Me espera lá. Se no caminho você conseguir o dinheiro, que Deus te abençoe e você viaja. Mas se não, você me espera lá que eu vou lá te entregar o dinheiro. Vou te entregar não, eu vou usar meu cartão, porque eu não tenho. Minha filha acabou a consulta, tinha que fazer uma outra coisa, eu falei, vamos lá atender o rapaz. Estou passando pela avenida ali de Bebedouro, do lado lá, para quem está indo, né, a rodoviária para quem está voltando aqui, e está o rapaz sentado, eu encostei o carro, e ele veio perto de mim e ele falou assim, antes na conversa no carro, ele falou assim, você não vai me ajudar. Eu falei assim, como assim? O que te faz você pensar que eu não vou? Porque eu já pedi para um monte. Eu falei, olha, você já tem o nome de todo mundo. O meu você só precisa acreditar. Nada mais. Nada mais. E a hora que eu paro o carro, chego perto do rapaz, ele falou assim para mim, eu não acreditava que você ia vir. E ainda eu brinquei com ele, falei, que fé que é a tua, cara? Que fé que é a tua? Fui lá, comprei a passagem, ele tinha acho que 17 reais, precisava de acho que 7 reais para inteirar, que era 25, eu falei, pega os 17. Guarda para quando você chegar na sua casa com sua família, talvez você tenha que tomar outra casa. Comprei a passagem dele, desci ali embaixo naquela salgadaria, comprei 4 ou 5 salgados e refrigerante, isso não é para me vangloriar. Eu quero que você entenda que Deus coloca pessoas o tempo todo para você ajudar, e você quer ficar julgando, será que vai, será que não vai? Cara, quantos 2 reais eu já dei para nós, eu não estou preocupado se ele vai usar droga, ele não veio me pedir conselho, ele veio me pedir uma ajuda. Ah, mas você vai ficar ajudando a usar droga? Se eu tivesse poder para deixar de usar droga, você acha que ele queria estar naquela vida? Vocês acham que a pessoa é prostituta porque quer? Vai conversar com uma prostituta. Vocês acham que alguém é drogado ou bêbado porque quer? Vai conversar com ele. Eles não têm forças mais para sair. E aí eles precisam desse amor. Eles precisam dessa missão que eu e vocês tivemos. E precisa que nós façamos a diferença na vida. E a pergunta que eu quero que você vá embora nessa manhã que eu quero encerrar. Quer participar? Pode participar, pode falar. Ontem, eu aprendi uma coisa assim. Se eu não me colocar à disposição, igual Abraão colocou, à disposição do família da paz de Deus, o mudo vai ser roubado de receber a bênção de Deus. Porque eu duas abençoe. Eu falei no discurso do Padre Jesus. Rapidinho então, Emerson, porque eu não posso fugir lá do tempo. Não, Jesus simplesmente ele diz assim, sejais simples como as pombas, depende do que você tem. Cada decisão você tem que tomar uma decisão sábia. Não pode deixar tudo a cargo de Deus. Mas Deus fala para você ter essa prudência, para você seguir. Pode falar, então. Gente, eu estou aqui com vocês. Se vocês não têm pressa, eu gosto da. Eu não quero modificar o sistema de vocês. Eu acredito que quando a nossa reunião ela é dirigida pelo Espírito Santo, nós não ficamos presos a horários e as coisas. Eu sei que tem que ter, mas se vocês não se incomodar de passar um pouco mais, pode ficar à vontade para participar. O apóstolo João diz o seguinte: aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Eu guardo o sábado, eu faço tudo, guardo a lei de Deus. Eu sei fazer o bem, mas não faço o meu omito, pecado é omissão. Estava transmitindo a lei de Deus. Entenda como é importante, gente, a gente dificulta as coisas. Nós colocamos muita ênfase na salvação, que é difícil, muitas coisas. Gente, é muito mais fácil, você não tem noção do tanto de coisa. Esquece o que Jesus já fez. Como assim esquece? Não, o que ele fez está feito, já está pago. Mas ele trabalha, o Espírito Santo trabalha. Mas tanto na sua vida para te salvar. É muito fácil se salvar. Deus está movendo. O inimigo colocou isso, colocou. Não é nada comparado ao exército de anjos trabalhando em prol da tua salvação. E a pergunta que eu quero finalizar: nisto conhecerão que sois meus discípulos ou os meus filhos,
como que a cidade de Monte Azul Paulista, como que o seu patrão, como que o seu funcionário, como a sociedade tem conhecido você. Quando as pessoas encontram com você, elas olham para você e dizem, realmente essa pessoa estava com Cristo, essa pessoa anda com Jesus. Eles te enxergam o amor de Deus na sua vida. Eu quero que você reflita sobre isso, porque isso é muito sério. Falarmos sobre o amor e não vivermos esse amor, isso se torna perigoso. E eu quero fazer um convite para você todo especial. A partir de hoje à tarde, nós vamos estar estudando a lição de número 5, cujo tema é desculpas para evitar a missão. Nós já abrangimos algumas aqui. E agora você vai estudar a fundo por que é dessas desculpas. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Que essas sejam as suas palavras. A partir de hoje à tarde, dedique tempo de estudo nessa lição aqui de número 5. E no próximo sábado, vocês possam estar aqui juntos novamente, recapitulando essa lição, tirando os pontos altos, mas principalmente pegando esse conhecimento e trazendo para aplicação nos dias de hoje, nas quais estamos vivendo. Aquilo que estamos errando para consertarmos, e aquilo que temos como objetivo de mudar, mas que possa mudar a nossa vida e sermos novas criaturas e avançarmos no reino de Deus. Esse é o meu desejo e a minha oração para todos. Amém.